Oi, pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Deu tudo certo? Ficar tranquilo em casa? Fizeram bastante atividade? Espero que vocês tenham se divertido aí em casa e que tenha sido realmente bom. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e a gente vai lá na nossa página 51 do livro para fazer as correções das atividades que a gente precisava fazer, tá certo? Então vamos começar? A atividade número 1 pedia para a gente ler a anedota, que é a da aranha, que a aranha perguntava para outra aranha qual era a parte ruim de ser aranha, e ela respondeu que era ter 8 mãos para lavar antes da refeição. E na letrinha A desse exercício, ele pedia para a gente identificar o tipo de discurso que foi empregado no texto. Se ele era o discurso direto, aquele que a gente reproduz direto a fala do personagem, ou se era um discurso indireto, em que o narrador fala como o personagem disse, tá bom? Então a gente precisava responder o quê? Que esse discurso ele era direto. Ele era direto porque tinha uma fala exatamente como o personagem falou. E a letrinha B pedia para a gente colocar qual pontuação foi utilizada para marcar as falas do personagem. Pessoal, quais foram as pontuações? Ó, 2 pontos, certo? E o travessão. Não foi isso que apareceu lá no texto que indicava a fala? Então ele é um discurso direto, porque é exatamente como o personagem falou, a personagem disse. E o que identifica essa fala dos personagens, das personagens nesse trechinho, são os 2 pontos e o travessão. Letra C. Reescreva o final da anedota empregando o discurso indireto e faça os ajustes necessários. Então a gente precisava reescrever transformando de discurso indireto de discurso direto para o discurso indireto. Como que tinha que ter ficado? Começava, uma aranha perguntou à outra qual era a parte ruim de ser uma aranha. A gente tinha que ter essa é uma sugestão. A outra aranha respondeu que a parte ruim era lavar 8 mãos antes das refeições. Então eu tirei os 2 pontos e o travessão e coloquei como se o narrador estivesse contando. Transformei o discurso direto em discurso indireto. Se vocês responderam isso na letrinha 1, tá certo, tá? E para finalizar ela, a letra D pedia para a gente colocar na reescrita da anedota o que aconteceu com os 2 pontos e os travessões. O travessão. Os 2 pontos e o travessão foram eliminados ou os dois pontos substituíram o travessão? A resposta correta é que os 2 pontos e o travessão eles foram eliminados, porque eu tirei o discurso direto e passei para o indireto. Então não precisou ter indicação de fala, porque o próprio narrador fez isso, certo? Número 2. A gente precisava empregar os 2 pontos do travessão nas falas abaixo da letrinha A e da letrinha B. Como que ficou? Olha lá. Caio pergunta ao pai, 2 pontos, na outra linha travessão. Vamos brincar de bola? Letrinha B. Travessão. Pai, quero ir ao cinema. Travessão, pediu o menino. Então a gente tem 2 tipos de discursos, tá? E aí ele pedia para a gente colocar o discurso utilizado nessas falas, ele é o direto ou ele é o indireto? E a gente precisava explicar por quê. Bom, o discurso usado nesses 2 trechinhos era o discurso direto, porque as falas foram reproduzidas como foram ditas pelas personagens. Então são 2 discursos, a letrinha A e a letrinha B, e os 2 discursos são diretos, porque é exatamente como os personagens falaram nesses trechinhos. Eu não usei a interpretação do narrador para isso. Eu pontuei que eram as personagens dizendo. Letrinha número 3 agora. A gente precisava ler o trechinho da Juliana, que contava uma história indígena para os colegas da turma dela. Depois de ler, a gente precisava responder a letra A. Reescrever o trecho passando para o discurso direto. Ele estava no indireto, que era onde o narrador estava contando o que a menina disse, e aí a gente precisava transformar o discurso direto, como se fosse a Juliana falando, usando a pontuação certa. Como que ficou, pessoal? Juliana já estava quase sem fôlego quando terminou de contar a história. Ela disse: os índios têm muitas histórias que nós não conhecemos. Eles vivem de forma diferente. Se você colocou dessa forma ou usou outro texto de outra forma usando essas pontuações, então o seu tá certinho, tá bom? Letrinha B. Pedia para a gente comparar o trecho que a gente escreveu com um trecho que foi tirado lá do livro, que é o Juntos na Aldeia.
E qual deles apresenta a forma direta à fala da Juliana? Qual desses dois trechos, pessoal? Era esse ou era esse que falava de forma direta? O que falava era no trecho do discurso direto, pois a fala é apresentada da forma como foi dita pela personagem. Ou seja, era esse aqui, ó, da resposta letra A, que a gente acabou de escrever. Nele fala de forma direta, porque é exatamente o que a personagem está falando. Lá nesse daqui de cima era de forma indireta, porque o narrador dizia como a menina tinha falado. Número 4, ele pediu para a gente classificar os trechos abaixo quanto ao tipo de discurso utilizado. Então a gente tinha que colocar se era discurso direto ou indireto. Letra A. Depois de ler a reportagem sobre os indígenas, o menino exclamou: os indígenas vivem em perfeita harmonia com a natureza. Era discurso direto ou indireto? Esse discurso é direto, porque aqui ele indicou que o menino falou, exclamou, né? E o menino falou a fala correta, sem modificar. Então é discurso direto, que sai direto da boca da pessoa. Letra B. O filho telefonou ao pai e disse que, apesar do frio, o acampamento estava muito divertido. Discurso direto ou indireto? Discurso indireto, porque foi o narrador que disse o que o menino contou para o pai. Tá? Então é indireto. Direto não sai direto da boca da pessoa. O indireto, outra pessoa fala por ela. Letrinha C. Lucas estava na sala da sua casa, de repente chamou seu irmão. Guilherme, venha rápido, nosso vizinho está na TV. É um discurso direto ou indireto? Discurso direto, porque a fala saiu direto da boca do Lucas. Ele chamou o Guilherme ele mesmo, tá? Então, é um discurso direto. Bom, agora que a gente corrigiu as páginas dos nossos exercícios, a gente vai para a página 53 e a gente vai ver um pouquinho sobre verbos de enunciação. Pessoal, vamos entender o que é isso. Você já aprendeu que em uma narrativa, as falas das personagens elas são indicadas pelo sinal de pontuação. Como que é o sinal de pontuação? 2 pontos e travessão. Mas também elas podem ser marcadas por palavras que indicam o que elas estão falando ou pensando. Então vamos reler o trecho lá da crônica É índio ou não é índio. Mas ele tem olho puxado, disse a senhora A. Então a gente tem o travessão e tem uma indicação aqui, ó, de disse a senhora A. Observe que nesse trecho a palavra disse indica que a personagem está falando. Note também que a posição dessa palavra é após a fala. Então ele podia ter colocado antes. Disse a senhora A, 2 pontos, travessão, mas ele tem olho puxado. Só que ele escreveu de outra forma, ele colocou travessão, mas ele tem olho puxado, travessão de novo. Disse a senhora A, no final da frase. Os verbos de enunciação são aqueles que anunciam a fala das personagens. No discurso direto, eles podem aparecer antes, depois ou no meio da fala. Já no discurso indireto, eles aparecem por meio da voz do narrador. Então a gente vai grifar isso daqui, ó. No discurso direto, eles podem aparecer antes ou depois do meio da fala, e já no discurso indireto, eles aparecem por meio da voz do narrador. Esses verbos, além de indicar que uma personagem está falando, podem sugerir as circunstâncias da fala, da forma como está sendo dito. Exemplos: respondeu, questionou, insistiu, gritou, repetiu. Então, pessoal, os verbos de enunciação são essas palavras que indicam quando a pessoa vai falar e de que forma ela vai falar. Eu poderia ter escrito, mas ele tem o olho puxado, gritou a senhora A. Então, essas palavras que eu uso para indicar a fala ou para escrever como a frase foi dita, a gente chama de verbos de enunciação. Eles podem vir antes, durante ou depois no discurso direto, e no discurso indireto, eles vão indicar depois como que essa palavra foi dita, sempre aparecendo por meio da voz do narrador, tá bom? Vamos fixar isso com atividades. Atividade número 1 na nossa página 53. Ela faz o seguinte, a proposta é dessa forma. 1. Complete cada frase com o verbo de enunciação mais adequado ao contexto. Então, a gente tem 4 verbos de enunciação no quadrinho. Exclamou, perguntou, pediu e chamou. São verbos, tá? Letra A. Silêncio. O pai, que segurava o bebê no colo, ele acabou de adormecer. Eu vou colocar aí
Qual o verbo de enunciação que indicou como que o pai falou esse silêncio? Tá? Ele perguntou, ele exclamou, ele pediu, ele chamou. Letra B. Quem quebrou as roseiras do meu jardim? A avó. Presta atenção, qual é o verbo de enunciação que eu vou pôr ali? Letra C. O turista, essa cidade é fantástica. Presta atenção, tá? Eu tenho 4 frases aí. Letra D. Da cozinha, a mãe. Venham, o lanche está pronto. Pessoal, eu tenho 4 frases e tenho 4 verbos de enunciação. Eu preciso ver em qual frase vai cada verbo de enunciação, sendo que o verbo de enunciação, ele não se repete. Eu tenho um verbo para cada frase. Então, esse verbo de enunciação, vocês vão colocar nessas frases. Feita essa atividade rapidinha, a gente vai para a página 54 fazer uma outra leitura de um outro texto agora, mas que também tem um pouco a ver com esse texto indígena que a gente leu. Ele diz o seguinte: nesta unidade você conheceu uma lenda, agora você vai conhecer mais um elemento da tradição indígena. Jogo da onça. Pessoal, é um jogo, a gente vai ler e vai saber como que joga ele. 1. Preparativos. Destaquem do material complementar nas peças do jogo e montem-a. Uma peça representa a onça e as demais 14 representam os cachorros. Organizem as peças no tabuleiro de acordo com o desenho abaixo. Então, tem o tabuleiro, tem a foto do tabuleiro. Número 2. Quantidade de jogadores. 2. 3. Como jogar? Decidam quem será a onça e quem representará os 14 cachorros. A onça começa a partida deslocando-se para qualquer casa vizinha que esteja vazia em qualquer direção. Depois é a vez de um dos cachorros se deslocar para uma casa vizinha vazia, também em qualquer direção. Caso a onça entre na toca, que é a parte triangular do tabuleiro, ficará presa. A captura de um cachorro acontece quando a onça pula sobre ele para uma casa vazia, em qualquer direção, como acontece no jogo de damas. A onça pode fazer mais de uma captura em uma mesma jogada se for possível, também como acontece lá no jogo de damas. Aí ele tem a ilustraçãozinha mostrando como que ele pode capturar o cachorro. A onça captura o cachorro quando ela pula de um local azulzinho para outra bolinha azul. A onça não pode ser capturada, apenas presa, imobilizada, de modo que não possa mais se mover no tabuleiro. Então ela não tem como se mover. 4. Fim de jogo. O jogo termina ou com a captura de 5 cachorros por parte da onça ou com a prisão da onça por parte dos cachorros. Então essa é Regras do Jogo, de Maurício Lima e Antônio Barreto, Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas, São Paulo, Panda Books 2005, página 56. Então esse aqui é um texto de instrução, um texto que a gente viu lá quando a gente estudou os gêneros textuais, tipos textuais. Esse é um texto de instrução, um texto instrucional. E a gente tem aqui a primeira perguntinha, que são perguntas que a gente vai fazer oralmente essa pergunta. Você já conhecia esse jogo? O que achou dele? E aí, você já conhecia esse jogo da onça? Já brincou dele? Não. Se você não conhecia, o que você achou dele? Ou se você já brincou, o que você achou dele? Número 2, essa a gente precisa responder aí no livro. Qual é o objetivo do texto lido? Ele não está perguntando qual é o objetivo do jogo, ele quer saber para que serve esse texto que a gente leu. Acabei de falar para vocês, tá? Ele serve para a gente fazer o quê? Número 3. Você lê um texto instrucional de regras de jogo. Volte a ele e observe o modo como está organizado por etapas. Depois faça as atividades a seguir. Letra A. Indique a quantidade de etapas em que ele é organizado. Quantas etapas tem esse texto instrucional, pessoal? Tem que voltar lá e ver. Colocar dentro do quadrinho quantas etapas tem. Letra B. Quais são os títulos dessas etapas? Sublinhos no texto. Então, eu vou voltar lá no texto. Eu tenho as etapas escritas, número 2, número 3, e cada etapa tem um nome na frente. Eu vou escrever o nome dessas etapas lá embaixo. Quais são as etapas de cada número? Letra número 4. Qual é a função das imagens em textos instrucionais? Então, para que servem essas imagens aqui que vem depois do texto? Vem um trechinho, vem uma imagem. Vem um trechinho, vem uma imagem. Para que elas servem, gente? Vocês vão escrever aí nas linhas também do livro
qual é a função dessas imagens. Número 5. Releia o seguinte trecho. Destaquem no material complementar as peças do jogo e montem-nas. Uma peça representa a onça e as demais 14 representam os cachorros. Organizem as peças no tabuleiro de acordo com o desenho abaixo. As palavras em destaque indicam, primeira opção, a opinião do autor do texto sobre o jogo, orientações para o que deve ser feito ou ações que já ocorreram, ações que já foram feitas. O que vocês acham? A primeira frase, segunda ou terceira? Vocês vão responder isso para mim, tá? Sempre pensando no que caracteriza um texto institucional, que a gente já viu isso dentro de sala de aula, tá bom? Depois disso, na página 56 do nosso livro, a gente vai fazer uma pausa aí para fazer um joguinho, tá bom? Esse jogo chama Palavras em Tupi. Como que joga? O tupi era o idioma mais comum entre povos indígenas que viviam no litoral brasileiro na época da chegada dos europeus. Você sabia que falamos muitas palavras originadas do tupi? Que tal brincar com essas palavras? Leia as orientações a seguir. Então a gente tem aí um quadrinho no livro de vocês que tem um sapinho, um abacaxi, um alho e tem um peixe lá embaixo que a gente vai descobrir o nome dele. E ele está pedindo assim, reúnam-se em duplas. No caso, a gente não tem como fazer duplas na sala de aula, mas se você quiser fazer isso com a mamãe, com o papai, com a vovó, ou quem está acompanhando com vocês as atividades, o irmão, também pode ser feito. E aí ele pede, cada dupla, no tempo estimado pelo professor, deve associar as palavras no quadro abaixo às suas definições, marcando o número que corresponde a cada palavra. Então, como não tem professor para dar um tempo, vocês podem brincar de tentar adivinhar juntos, tá bom? E aí ele tem o número 1, mingau, 2, pipoca, 3, pitanga, 4, abacaxi, 5, sergipe, 6, iracema, 7, piranha, 8, capivara, 9, perereca, 10, iara. E aí, o que eu preciso fazer? Tenho ali avermelhado, comedor de cupim, fruta cheirosa, senhora das águas e sereia, papa empapado, pele estourada, peixe que possui dentes, ir aos pulos, no rio de Siris, saída do mel. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que ligar, colocar o número de acordo com o que tem o significado. Então, vamos supor, o mingau, o que é o mingau? Ele é avermelhado, ele é comedor de cupim, ele é uma fruta cheirosa, ele é senhora das águas e sereias, ele é uma papa empapado, é uma pele estourada. Qual que é o significado de mingau? Assim que eu achar o significado, eu vou e coloco o número 1. Claro que a gente às vezes vai se perder e não vai saber realmente qual que é o significado. É normal, é um jogo. Aí vocês podem usar a internet para poder ajudar vocês. Ao final da atividade, o professor apresentará as respostas corretas. As duplas que acertarem marcam ponto. Vence a dupla que mais pontuarem. Então, vocês vão fazer esse jogo em casa. Então, vocês vão mostrar para a mamãe, né, as palavras e ela vai colocar o número que ela acha. O papai ou quem estiver com vocês. O que tem a ver, fazer a listinha dela colocando no que ela acha. E vocês vão colocar o que vocês acham. Então vai ter lá a parte do responsável e a parte de vocês. E na aula que vem eu vou trazer em quadro aí com as informações corretas. E vocês vão adivinhar quem é que fez a pontuação certa, se vocês colocaram aí o significado das palavras no quadro certo. Essa atividade vocês não precisam me encaminhar, tá? É só para vocês irem tentar pesquisar um pouquinho sobre qual palavra significa o quê aí nesse exercício. Depois disso, a gente vai para a página 57. Depois de ter visto um pouco dos indígenas, um pouco das lendas, um pouco de como se escreve algumas palavras, o que é discurso direto, discurso indireto, a gente vai trabalhar um pouquinho com a palavra, com a letra H, a escrita das palavras com a letra H inicial. Não é lá no meio, tá? É no início da palavra. Você deve conhecer diversas palavras que começam com a letra H, não é mesmo? Agora vamos estudar alguns casos em que isso acontece. Veja o quadro de palavras a seguir. Então eu tenho lá escrito hálito, helicóptero, hidratante, hotel e humano. Preste atenção nessas palavras, como elas estão sendo escritas e faladas. Agora, com os colegas e o professor, releem essas palavras em voz alta.
vocês vão perceber que a letra H, ela não é pronunciada, ou seja, mesmo sem letra, a pronúncia dessas palavras seria a mesma. Então, se eu pegasse essa listinha e tirasse a letra H, eu ia ter hálito, helicóptero, hidratante, hotel e humano do mesmo jeito. Observe novamente as palavras apresentadas no quadro. Nelas, a letra H aparece seguida das vogais A, E, I, O e U, respectivamente. Isto é, no início de palavras, a letra H aparece sempre antes de vogais. Então, quando a gente pode ver, ó, hálito, a segunda letra é o A, helicóptero, a segunda letra é o E, hidratante, a segunda letra é o I, hotel, a segunda letra é o O e humano, a segunda letra é o U. Então, o H inicial sempre vem acompanhado de uma vogal. Na língua portuguesa, a letra H em início das palavras não representa um som. Além disso, ela sempre aparece antes de uma vogal. Uma regrinha, tá? Esse quadrinho que vocês têm aí no livro, ele é uma regra. Na letra H, ela existe no nosso alfabeto, porque alguns estudiosos acreditam que tem muitas palavras do nosso vocabulário português que têm origem em latim. E eles acreditam que a letra H, ela representa um símbolo. Então, eles acreditam que ela não é nem uma vogal e nem uma consoante. Isso os estudiosos dizem, tá? A gente classifica ela como consoante. Porém, eles dizem que ela não pode ser classificada nem como consoante, nem como vogal, porque ela se trata de um símbolo latim. E ele foi preservado no nosso alfabeto em respeito a essa tradição de que as pessoas, né, os nossos antepassados, já tinham o H como um símbolo para representar algumas palavras também. Então, existe essa linha, esse pensamento dos estudiosos, né? Mas a gente viu que o H nas palavras iniciais, ele não tem som nenhum. A gente só tem que prestar atenção porque existem palavras que têm o H inicial e tem palavras que não têm H inicial. Hoje, que mais? A gente tem habitat, a gente tem várias palavras aí, hoteleiro, que mais? Honra, herói, são palavras que começam com H também, não começam direto com a vogal. Mas o H sempre vem acompanhado de uma vogal no início das palavras. Pensando nisso, a gente vai trabalhar um pouquinho das atividades, porque letra H no início da palavra é uma questão da gente memorizar, tá? Guardar quais são as palavras que começam com H. Como a gente vai saber isso? Com prática. Quanto mais eu pratico, mais eu faço as atividades, mais eu sei quais palavras que começam com H, e na hora de escrever eu vou identificar se aquela palavra tem H ou aquela palavra não tem H, tá? Para isso, número 1, organize as sílabas e descubra as palavras a seguir. Então eu tenho aqui um quadro com 4 sílabas. Essas 4 sílabas, quando eu organizo, elas vão formar uma palavra. Aqui eu tenho 2 sílabas. Quando eu organizo, elas formam uma palavra. Aqui eu tenho 2 sílabas. Quando eu organizo, formam uma palavra. Todas essas palavras vão iniciar com a letra H, tá? Então preste atenção. Número 2. Vamos ver quais as imagens abaixo representam palavras escritas com H inicial. Para isso, complete as palavras com a sílaba que falta. Se necessário, consulte um dicionário. Então, se precisar, deixe o dicionário aí do lado e consulte ele. Por quê? Tem uma pegadinha aí nesse número 2. Vocês precisam ficar atentos, tá? Com as palavras que começam com H. Bom, pessoal, aqui, o primeiro, eu tenho uma harpa. Como que eu vou iniciar essa sílaba? Com H ou sem H? Depois eu tenho hospital. Com H ou sem H? Urubu. Com H ou sem H? Hélice. Não é hélice, tá, gente? É hélice. É com H ou sem H? Iguana. Com H ou sem H? Hipopótamo. Com H ou sem H? Eu vou completar de acordo com aquilo que eu acho, e se eu tiver dúvida, posso consultar o dicionário, tá bom? Número 3. Marque com um X nos quadrinhos ao lado as palavras escritas corretamente. Então, eu vou ler ali, eu tenho olho, horta, hortelã, higiene, ombro, hino, hoje e habitante. Daí, a gente já consegue tentar identificar quais as palavras que precisam do H e quais palavras não precisam de H. Então, vocês vão marcar um X nas que estão escritas de forma certa.
Vou marcar um X nas que estão erradas? Não. Vou marcar um X nas que estão corretas, tá? E na número 4, ele pede para a gente reescrever corretamente as palavras da atividade anterior que estiverem com a grafia incorreta, se necessário usar o dicionário também. Então, eu marquei as palavras que estão escritas de formas corretas e as que estão incorretas, no número 4 eu vou corrigir, tá? Essa plantinha que aparece aqui, pessoal, ela é o hortelã. Hortelã, eu escrevo com H ou eu escrevo sem H, tá? É uma dica aí do livro para vocês pensarem um pouquinho sobre a formação de palavras com a letra H inicial. Bom, pessoal, e para finalizar essa parte de estudos que a gente fez, eu vou propor 2 atividades. Uma vocês vão fazer e vão me registrar para entregar até a semana que vem. Então, é a atividade da semana. Qual é a atividade da semana? A atividade da semana é, vocês vão pegar uma revista, pode ser jornal, pode ser gibi, mas que dê para vocês cortarem. Então, se for um gibi muito legal que vocês gostam de ter em casa, não usa, tá? Usa folheto de supermercado, usa um jornal velho, uma revista velha que dê para vocês cortarem. E de preferência que tenham bastante palavras para que vocês possam também usá-lo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha sulfite, folha normal, tá? E deixar ela de pezinho assim. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever lá em cima, olha. Palavras com H inicial. E aí, o que vocês vão fazer? Vão procurar as palavrinhas na revista com a letra H no começo, que é essas que a gente viu, e vão colar todas as palavrinhas que vocês conseguirem encontrar com H inicial. Lembrando que o H inicial ele é sempre seguido de uma vogal, né? Então tem o H, ele pode ser seguido de A, E, I ou U, e esse H ele não tem um som. O H que eu quero que vocês procurem em revistas é o que começa, as palavrinhas que começam com H, não que tem H no meio, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade para vocês irem memorizando, guardando as palavras aí que são escritas com a letra H, combinado? E a outra atividade está na página 59, é uma atividade super legal. Essa atividade, ela vai ser avaliativa. Então, o que eu vou pedir para vocês? É uma produção escrita. A gente vai fechar essa parte do livro sobre trabalho com questões indígenas e tudo isso que a gente aprendeu para escrever de discurso direto, de discurso indireto. Esse trabalho aqui vocês não vão me entregar nessa semana, agora ou na outra. Vai ser na outra, do dia 29, tá bom? Vou passar para o papai e mamãe, para o responsável de vocês aí, também a agendinha, que é um trabalho avaliativo para fechar essa parte do conteúdo e a gente começar o conteúdo novo. Como vai ser essa atividade? A gente leu lá no trechinho as instruções de um jogo. Não foi o jogo da onça? Que a gente leu como que faz cada parte? A atividade avaliativa de vocês na produção escrita vai ser como? Vai ser um texto instrucional de regras de jogo. Esse texto que vocês vão produzir é sobre planejar e escrever uma instrução de um jogo. Então, nessa sessão, vocês deverão produzir em duplas, no caso individual, tá, pessoal? As regras de um jogo ou de uma brincadeira. E depois organizar o manual de jogos da turma. A gente vai fazer uma produção dando instruções de um jogo e depois a gente vai montar um livrinho quando a gente voltar para a escola sobre manual de jogos. Vai ser sobre qualquer jogo? Não. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho sobre jogos indígenas, de umas Olimpíadas Indígenas que aconteceu em 2015, se eu não me engano, a gente confere aqui no vídeo agora. E a gente vai escolher uma modalidade, um jogo desses, para colocar como que ele é feito, como ele é jogado. Então, nesse vídeo a gente vai ter algumas instruções, né, que o indígena vai contar pra gente como é jogado. E, se for necessário, vocês vão pesquisar mais informações sobre o jogo escolhido. Então, vocês vão escolher um jogo só desse vídeo e vão montar instruções sobre como ele é realizado. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, planejar e escrever. Letra A. Observem a seguir a organização do texto instrucional de regras de jogo lido nessa unidade e procurem informar a produção de modo parecido. Então, a gente vai ler e vai ter que pensar numa forma parecida. O que tem nesse jogo? Ele tem número 1, olha lá o que tem. Etapas estão em destaque. Então, ele tem 3 etapas e essas etapas elas estão em destaque. Destaque significa o quê, pessoal?
significa que elas estão em caneta, tá? Vocês podem fazer caneta, grifar, tá? Para ficar mais bonito para mostrar. A primeira etapa aí a gente tem dos preparativos. Então, o que material que é usado? O que é o material que vai ser preciso para fazer esse jogo? Outra coisa que tem aí no jogo instrucional, verbos que indicam ordem. Então, corte, pinte ou separe, divida. Então, só coisas que indicam ordem, que mandam fazer, tá? Então, quando eu for escrever, eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar as palavras dando uma ordem de como fazer, entendeu? Usando essas frases, essas palavras. Tá, então a gente tem preparativos e tem os verbos que indicam ordem. Outra coisa que a gente tem, vamos lá. A gente depois tem, olha, a quantidade de jogadores, quantas pessoas são precisas para fazer esse jogo. E depois, por último, a gente tem o como jogar, como que faz esse jogo, como que joga. A gente também tem uma outra parte que a gente pode colocar em destaque, é quem ganha o jogo. Então eu posso colocar na parte de as ordens, né, os destaques, as etapas do jogo, eu posso dividir dessa forma. Posso colocar preparativos, que seria um material necessário, quantidade de jogos, como jogar e, por último, como vence o jogo, quem vence o jogo. Bom, depois disso a gente vai lá na letrinha B, que são todas essas partes para indicar como a gente tem que fazer esse texto. Pense em quais regras serão necessárias para a realização do jogo. Depois de ver o vídeo fica mais fácil. Definam a quantidade de etapas em que essas regras precisam ser divididas. Então, o que eu preciso dividir? Como que eu preciso dividir isso? Preciso ter material? Quantas pessoas jogam? Como joga o jogo? Como finaliza o jogo? Então, coloca essas etapas. Determinem a ordem dessas etapas. O que vem primeiro? O que vem segundo? O que vem terceiro? E eu numero, coloco 1, 2, 3. Escrevam um título de cada etapa e enumerem-as. Então, se é como jogar, eu vou colocar como jogar e embaixo como se joga. Número de participantes, coloco lá, tá? F. Empreguem verbos que orientam, como conte, jogue, pegue, entre outros que eu falei para vocês, né? Os verbos de ordem. Crie um título para o jogo. Que jogo que é esse? Por fim, ilustre o texto para completar a explicação. Vocês vão completar depois disso. Minha dica. Primeiro faz essa revisão que a gente vai ver agora. Antes de passar para qualquer folha, sulfite ou um cartaz que vocês queiram fazer para ficar mais bonito, primeiro faz a revisão. O que é isso? Eu vou fazer primeiro um rascunho. Então eu vou pegar uma folha, sulfite ou de caderno, vou escrever tudo o que eu preciso, da forma como eu quero, as etapas que eu preciso, e depois que eu fizer isso, eu venho para cá, ó, revisar e reescrever. Antes de produzir a versão definitiva do texto, vamos revisá-los? Observem os itens abaixo. Eu vou colocar um X no que eu já fiz no meu texto. As regras do jogo foram definidas? Ah, tia, eu já fiz isso. Marca um X. As etapas foram destacadas e enumeradas para facilitar a identificação? Sim, tia, eu fiz isso também. Eu facilitei ali para a gente poder encontrar. Foi produzida uma ilustração para acompanhar o texto e explicar melhor o jogo? Eu precisei fazer um desenho para explicar onde vai cada pessoa? Se eu não precisei, eu não preciso colocar, tá, pessoal? O título que vocês criaram sugere o tipo de jogo apresentado? Então, o título que eu coloquei lá no meu texto instrucional tem a ver com o jogo? Tem a ver com esse jogo? Tem que ter, né? Então, marca um X. Foram usados verbos que orientam os leitores? Os verbos de ordem. Eu usei isso. Então, eu marco um X. Releiam um texto instrucional de regras de jogo e façam os ajustes finais. Depois passo o texto ali. Então, depois que eu fiz essa releitura, vi o que eu precisava mudar, vi se não tinha nenhuma palavra escrita de forma errada, né? Aí eu vou passar para uma folha sulfite ou para um cartaz, tá? O que acharem melhor. E aí vocês vão colocar nessa folha ou nesse cartaz o modo como se joga esse jogo. Esse quadro azul seria para a gente, no caso se a gente fosse fazer em dupla. Como a gente não vai nem ler ele, porque não vai ser preciso a gente fazer essa parte de leitura e revisão, tá? A gente vai para a parte de avaliar. Então, lógico que eu vou ver o que vocês estão fazendo, mas vocês também podem avaliar algumas coisas aí no texto de vocês. Ele dá algumas sugestões sobre realização em dupla, participação durante a atividade, se ficou organizado. Vocês podem avaliar fazendo outras perguntas. Eu consegui expressar como que joga? Se outra pessoa ler o meu texto, ela vai entender aquilo que eu li? Faz o teste, entrega para quem está acompanhando vocês a fazer a atividade e vê se ela consegue entender as instruções do jogo.
tá? Então, essa avaliação, vocês podem fazer perguntas. Eu consegui escrever tudo que eu precisava? Foram todas as informações do jogo? Foi colocado tudo aquilo que eu precisava para deixar claro para a pessoa quantas pessoas jogam, como que fica o final, quais são as regras desse jogo, tá? Então, vocês vão autoavaliar, fazer essa avaliação de vocês. Olha, eu acho que eu consegui entender tudo e a outra pessoa também vai conseguir. Se você tem essa avaliação, vocês conseguem também finalizar essas atividades. Eu vou passar mais instruções sobre esse trabalho, né, para que vocês possam guardar, mas a grosso modo fica isso. E qualquer dúvida, vocês mandam lá na agendinha de recados para mim e eu vou deixando tudo claro para vocês sobre esse trabalhinho. Lembra que esse trabalhinho não é para a semana que vem, tá? É para outra. Eu também vou mandar certinho lá na agenda para os pais lerem com vocês. Bom, pessoal, feito isso, a gente terminou essa unidade do nosso livro. Foi bem legal falar sobre os indígenas e a gente vai começar na semana que vem uma outra parte de português, tá? Mas primeiro a gente vai fazer essas atividades para finalizar. Espero que vocês consigam e que dê tudo certo. Uma boa atividade para vocês. Não deixe para fazer em cima da hora, tá? Registrem isso, me mandem e arquivem, guardem tudo isso para que vocês possam me mostrar quando a gente voltar para a escola. Bom dia para vocês e até amanhã.